Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa tratar de temas e assuntos de interesse da nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para a nossa sociedade. Nós vamos falar sobre a questão do trabalho que é desenvolvido pelo educador físico, nós vamos falar sobre uma série de ações que são importantes. Para debater esse tema, nós estamos recebendo o vereador Alexandre Scombatti, que traz como seu convidado ele que é delegado do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, que é o Marcos Oliveira Santos. Então, abrindo o nosso programa, queria saudar você, Marcos, agradecer a sua vinda aqui e dizer, né, que é importante ouvir profissionais, dirigentes, representantes de órgãos e entidades para a gente entender, né, como atua um profissional e como ele pode contribuir para a nossa sociedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rogério, Alexandre e toda a equipe. Gostaria também de frisar que estou aqui representando o Nelson Leme Júnior, que é o presidente do CREF 4 São Paulo, Conselho Regional de Educação Física, né? E também, como uma das nossas pautas hoje é os homenageados em educação física, agradecer o Alexandre Scombatti, ele foi aí, primordial nessa parceria entre CREF e Câmara dos Vereadores de Tupã. Tá? Obrigado. A gente vai entender um pouco mais aí o contexto, o que é esse órgão, como ele atua, para a gente poder falar também sobre a questão das homenagens. Fala agora com o vereador Alexandre Scombatti. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara para a gente tratar de um tema importante para a nossa sociedade, uma data significativa e homenagens que serão feitas também, né, tendo a Câmara Municipal nessa parceria. Obrigado, Rogério. Obrigado, Marquinhos. O Marquinhos, quando me procurou, né, falando do dia 1º de setembro, realmente uma data aí muito significativa, dia do educador físico, né, e aí nós vamos ter um evento aí muito em breve, aí onde o Marquinhos aí veio dar mais explicações sobre esse evento, né, e onde eu já aqui aproveito também para deixar a nossa saudação para o presidente do CREF, o Nelson, realmente tem feito aí um grande trabalho, já é notório aí em todo o estado de São Paulo. Então, hoje o Marquinhos, aí, nosso convidado de honra, aí vai dar as explicações devidas. Obrigado. Ô Marcos, antes da gente falar sobre as homenagens, né, o Dia Nacional do Educador Físico e um evento que vocês vão realizar também ainda nesse mês, eu queria que você explicasse quais são as atribuições, né, do Conselho, como é que vocês atuam, qual a função do Conselho. Ele é regional, ele abrange várias cidades? Explica um pouco para a gente. Na realidade, existe o CONFEF, que é o órgão federal, e existe o CREF, que cada estado ele tem uma numeração. A nossa é o CREF 4, né, que é do estado de São Paulo. O CREF ele evoluiu muito nos últimos anos, né, nessa nova gestão do Nelson Leme Júnior. Né? Hoje, por exemplo, eu como a função de delegado, hoje os delegados e conselheiros eles participam realmente. Né? Então nós vamos uma vez por mês em São Paulo, os delegados, e nós temos uma plenária com eles, onde é passado tudo o que é realizado em prol do profissional de educação física. Né? E o CREF hoje, como eu disse, o Nelson ele evoluiu muito. O CREF 4. Então, antigamente, o CREF ele era visto muito como punitivo, né? Então, ele chegaria numa academia, numa escola, em um local, e ele chegaria para fiscalizar, multar. E hoje, na realidade, o CREF ele vê muitas pessoas que estão trabalhando fora da sua função. Então, na realidade, o indivíduo está exercendo a função indevida. Mas o profissional realmente que trabalha de forma correta, que tem suas atribuições com o CREF, o CREF a cada dia mais ele busca novas alternativas no mercado. E hoje uma delas, o CREF ele está dando muita ênfase à introdução, né, do educador físico dentro do âmbito da saúde. Então antes era visto muito a educação física como estética, né? Não, um belo corpo, um corpo saudável pela sua aparência. E hoje não, hoje nós vemos aí os idosos, por exemplo, nas praças até de Tupã, né? Meu consultório é ali no Parque Universitário, próximo daquela praça. Então a movimentação, tanto de manhã como à tarde, hoje os idosos eles buscam muito a prática. Então hoje nós não vemos mais a educação física apenas como estética, mas diminuindo os níveis de colesterol, triglicerídeo, mantendo as suas glicemias, né? Então na realidade trazendo qualidade de vida e saúde. Ela trabalha então integrada com a questão da saúde, né? Isso. Só que existe, assim, alguns mitos, existiam, e o CREF está
tentando quebrar isso. Que o profissional, por exemplo, de educação física, ele não é da saúde, ele é da educação física que vai trabalhar um corpo. E eles estão, assim, cada vez mais, até conversei bastante com o Alexandre, nós temos várias ideias aí, após esse mês de setembro, voltado do profissional de educação física dentro da saúde, porque eles estão querendo quebrar esse mito, né? Não, o profissional de educação física, ele é da saúde. É um trabalho integrado, Integrado. Né? E o CREF está trazendo aí muitas novidades referentes a isso. Ô Marcos, o conselho, então, ele atua durante a formação desse profissional, ele vai até a faculdade, ele acompanha como está sendo essa formação, e depois o trabalho do profissional e aonde deveria trabalhar o profissional e não tem uma pessoa qualificada, é isso? Em base, sim. Ele não tem, assim, as suas visitas, por exemplo, na faculdade e, ao mesmo tempo, tem quando convidados para virar palestras, trazer novidades. Mas dentro do âmbito formal e da legalidade, existem as leis para quem ainda não é formado e aquelas leis que regem do indivíduo formado. Então, ele acaba atuando tanto na formação ainda, o indivíduo ainda em formação, como também depois que ele está formado. E isso é importante, né? Por exemplo, até eu vou pedir para o vereador falar um pouquinho também sobre isso. Você vai, por exemplo, numa academia, você vai num órgão onde um educador físico atua ali. Se você não tiver um profissional qualificado ali, muitas vezes a pessoa não sabe, né, que está sendo atendida por alguém que não tem a qualificação. Hoje, não só na educação física, como na fisioterapia, medicina você vê muito hoje, né? Exercício ilegal da profissão, mas isso ocorre em várias áreas, né? Eu costumo falar desse jeito quando eu vou orientar até meus alunos, quando eu estou lá como docente na faculdade, que eu falo assim, você está trabalhando de forma ilegal, enquanto está tudo correto, tudo ok, está tudo, não vai ocorrer nada. Mas e se de repente infarta um indivíduo na sua mão? Ele desmaia, ocorre qualquer coisa, vai à tona que você não é formado. Um incidente. Exatamente, e isso vão trazer sérias consequências para esse indivíduo que está em exercício ilegal da profissão. Sem contar que, se você não é formado, você não tem lá suas bases de anatomia, fisiologia, biomecânica, primeiros socorros. Hoje é muito importante você não só aplicar a atividade física, mas quando ocorre algo anormal, você ter uma conduta adequada para você socorrer aquele indivíduo. A gente fala em socorrer, não são só acidentes graves, né? Às vezes uma simples queda, uma pancada, um peso que possa cair no pé do indivíduo, algum trauma, alguma torção. E evitar problemas maiores, né? Uma postura ou algo assim que possa trazer aí daqui a um tempo algum problema. Exatamente, porque hoje o indivíduo ele não tem só traumas, não são só acidentes que ocorrem, mas como você disse, às vezes um exercício realizado numa postura inadequada pode trazer sérias consequências para o indivíduo, de forma rápida ou a longo prazo. Então a importância de um profissional que não só tenha conhecimento do exercício em si, mas da parte biomecânica, ou seja, da realização, qual que é a forma. Hoje, por exemplo, dependendo da forma que você realiza um determinado movimento de ombro, um exemplo, você pode causar até um esmagamento a longo prazo de um tendão do local, causando sérias inflamações e consequências para o indivíduo. Vereador, é importante, né, o que o Marcos trouxe aqui, o profissional exercer a sua função dentro da área que ele está preparado, né, e não uma pessoa que não tem ainda a qualificação completa, né? E o senhor atento a isso, até está fazendo essas parcerias, buscando aí fomentar essa questão. O Marquinhos é uma autoridade da área e realmente domina o assunto, entende do assunto, né? Eu acho que o CREF, eu vejo que o papel hoje do CREF nesse mandato, né, junto ao Nelson aí, é conscientizar os profissionais dessa importância, né? Como você disse, educador físico e saúde tem que andar juntos, né? A gente vê aí muitas academias hoje aí que a gente sabe que às vezes não tem as pessoas, né, capacitadas para isso, né? Nós já ouvimos aí muitas histórias, às vezes até de pessoas que fazem esse exercício de uma forma saudável, de uma forma assim, consciente e às vezes sofre algum dano. Imagina então quem não tem esse preparo, né? Por isso aí quando o Marquinho veio falar comigo, né, nós estamos iniciando um projeto que esse ato solene, que depois ele vai falar mais,
é o início é de um projeto que nós vamos iniciar, e, né, porque nós temos hoje um delegado, do CREF aqui em Tupã, que é tupanense, é nosso amigo de muita gente é de Tupã, então a gente tem que explorar isso assim, ao máximo, né? E o meu assim, objetivo, eu que defendo o esporte, e a gente aí está construindo isso e buscando outros meios, outros projetos para fortalecer o esporte e a saúde de uma forma mais saudável. Marcos, você, além de educador físico, é fisioterapeuta também, né? Já faz essa integração aí da saúde, essa questão do corpo como um todo, né? O trabalho. Dia Nacional do Educador Físico, 1º de setembro. Qual a importância dessa data? Eu acho que assim, não só a data 1º de setembro para o profissional de educação física, mas de todas as áreas, o dia do profissional, eu acho que é um dia que você acaba demonstrando ali naquele dia, porque assim, tem áreas que elas não dão muita ênfase a esse dia do profissional. E a educação física também, no âmbito da fisioterapia, eles também dão bastante importância a essa data, e eu acho que acaba, como nós falamos, ou você dando importância ou não. Por exemplo, aqui em Tupã, nós vamos realizar pela primeira vez, graças aí ao Alexandre que abraçou a ideia, né? Quando nós sentamos, ele já foi imediato e ele rapidamente seguiu todos os trâmites e deu uma resposta rápida, teórica e prática. E quando nós temos assim uma parceria, igual foi realizada entre CREF e a Câmara dos Vereadores de Tupã, eu acho que quando é dessa forma, aí sim fica bem evidente a importância do profissional. E eu, diariamente, na minha prática de educação física, falando particularmente, porque nós não podemos falar como nós falamos no âmbito geral, porque nem todo mundo dá ênfase com tal importância. Mas eu acho que o dia do profissional de educação física, esse ano para nós aqui, eu vou falar desse ano, não para trás, mas eu acho que ele vai ser de suma importância para que nós demos sequência nos anos posteriores, dando continuidade a esse trabalho. E você trouxe algo interessante, que é a valorização do profissional por meio dessa parceria com a Câmara, né? Isso. Como é que surgiu essa daí? Porque a gente tem uma lei, o Alexandre vai explicar um pouco melhor, mas nós tínhamos uma lei já há algum tempo e agora ela vai ser colocada em prática, né, para a valorização desse profissional. Isso. Eu entrei lá como delegado do CREF no início do ano passado. E eu fui notando, aos poucos, nas plenárias que nós íamos em São Paulo, que o que eles dão muita importância, uma das coisas que eles mais dão importância é o Dia do Profissional de Educação Física. Então, assim, e o ano passado, quando eu me deparei com a ideia, já era muito em cima da hora. E eu até na época, conversando com outros profissionais, eu falei, o ano que vem não passa, eu preciso realizar em Tupã essas homenagens, para que se dê sequência, que não seja só de uma forma única agora. Mas, na realidade, surgiu essa ideia, foi pela importância que eu notei que o CREF dá para tal data. Vereador, explicar um pouco essa questão da lei, né? Nós temos uma lei já de um certo tempo instituindo essa data, né? A Lei 4.268 de 2006, e a Câmara realiza, numa data, no mês de setembro, uma sessão solene para marcar. Como é que o senhor está reativando isso ou colocando em prática essa lei? Lembrando que a data é uma data nacional, né? Dia do Educador Físico. E na ocasião, o então vereador Cláudio Gomes, ele foi feliz quando ele fez essa lei, instituindo uma lei municipal, né? Em 2006. Na ocasião, eu era até assessor do Cláudio aqui na Câmara, e realmente uma pessoa muito ligada ao esporte. Hoje ele não está mais na ativa, mas sempre deu aula de educação física. Ele viu a importância de estar fazendo essa lei. Inclusive, no dia que nós falamos que ia ter esse evento, eu liguei para ele, eu comuniquei, né, que a gente ia estar fazendo esse evento aí, e que já tinha lei, que a gente ia realmente agora colocar essa lei em prática, né, porque o Cláudio ficou na Câmara um mandato, né? Então ele fez a lei e às vezes ele não deu tempo ainda de fazer esse evento na época, né? Então a gente vai estar fazendo agora, mas é uma lei que veio para ficar, né? Lei é lei, e a gente vai estar fazendo agora esse ano e futuramente também os outros anos,
fortalecendo aí, né, às vezes com mais homenageados. Agora eu falei para o Marquinhos que agora é um projeto piloto, né, que a gente está iniciando, né, depois a gente vai estar aí sempre aprimorando esses eventos. Tá certo. Nós vamos fazer um intervalo, Marcos, e na volta eu quero que você explique então o que vocês programaram para essa data, em celebração ao Dia Nacional do Educador Físico, como vai ser essa solenidade e falar um pouco também sobre a profissão, né? Eu sei que vocês devem ter enfrentado aí uma série de problemas no período da pandemia, foram praticamente 3 anos muito difíceis para vários segmentos e para vocês também deve ter sido complicado. Então, na volta a gente vai falar sobre esse tema. Nós estamos no programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Alexandre Scombatti, recebendo o Marcos, ele que é fisioterapeuta, educador físico, que também é delegado regional do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região. E está aqui falando para a gente sobre as comemorações nesse mês de setembro da data da categoria. Nós voltamos já.